Sabe aquela ideia de que existe um código oculto por trás de tudo? Um tipo de projeto, uma matriz energética que molda desde o nosso DNA até a nossa consciência? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa teoria científica bem radical que sugere exatamente isso. A ideia central de tudo isso parte de uma pergunta bem impressionante, para dizer o mínimo. Pensa só, e se, além do nosso corpo físico, aquele que a gente conhece, existisse uma espécie de gêmeo energético, um campo de informação que, de alguma forma, guia e sustenta tudo? Para a gente começar a entender isso, nossa investigação vai para um lugar bem inesperado. A gente volta para um laboratório lá nos anos 80, onde uma anomalia bem bizarra envolvendo DNA começou a mostrar umas rachaduras no que a gente entendia como biologia. Então, tudo começou com um cientista russo, o Dr. Peter Gariev. Ele estava lá fazendo um experimento com laser e DNA. E o que ele encontrou, olha, não era um fantasma como nos filmes, claro, mas era algo tão inexplicável quanto uma espécie de impressão, uma marca que ficava para trás, deixada pelo nosso próprio material genético. O experimento do Gariev era, na verdade, bem simples na sua concepção, mas os resultados foram de cair o queixo. Vamos lá. Primeiro ele pegou uma amostra de DNA, colocou num recipiente e jogou um laser nela. Até aí tudo bem, o DNA absorveu a luz, os fótons como era de se esperar. Só que aí veio a parte chocante. Depois que ele tirou fisicamente a amostra de DNA de lá, a luz ficou. É isso mesmo, os fótons continuaram girando em espiral no espaço vazio, desenhando a forma exata do DNA que simplesmente não estava mais lá. E o mais impressionante, essa impressão fantasma não foi uma coisinha rápida que sumiu, não. Ela ficou lá, mensurável, por até 30 dias. E tem mais, a equipe do Gariev tentou de tudo para se livrar dela, até jogar nitrogênio líquido super resfriado para dispersar tudo. E sabe o que acontecia? A estrutura de luz se refazia. Ela voltava. Era como se um projeto invisível simplesmente se recusasse a ir embora. Olha, essa descoberta do Gariev pode até parecer coisa de ficção científica, super moderna, mas a verdade é que ele não foi o primeiro a desconfiar que existia uma força organizadora invisível por trás da vida. Na verdade, a ciência já vinha encontrando pistas disso há mais de um século. Se a gente olha para trás, tem uma trilha de migalhas. Começa lá em 1891, com Hans Driesch, que viu uma força orientadora em embriões de ouriço do mar. Depois, em 1926, o Gurwitch mostrou que uma cebola podia, com luz, acelerar o crescimento de outra. E nos anos 40, o Harold Burr achou um campo elétrico no formato de uma salamandra adulta, num óvulo que nem tinha sido fertilizado. Todos eles, de jeitos diferentes, estavam vendo a mesma coisa. A vida parecia seguir um manual, um projeto invisível. Ok, então, se existe mesmo esse projeto, esse manual de informação guiando a biologia, isso leva a gente para uma pergunta bem profunda. E ela é sobre o órgão mais complexo que a gente conhece, o cérebro. E se a consciência não for totalmente gerada por ele? E se, na verdade, ela for recebida por ele? Para explorar essa ideia, a gente precisa olhar para um fenômeno médico simplesmente impressionante que foi estudado pelo Dr. John Lorber. Ele analisou pacientes com um quadro grave de hidrocefalia. Basicamente, é quando o fluido cerebral comprime o tecido do cérebro e comprime muito, até ele virar uma fração minúscula do tamanho normal. Estamos falando de, às vezes, só 5% do cérebro que uma pessoa normalmente teria. E tem um caso no meio desse estudo que é de explodir a cabeça. Um estudante universitário com um QI de 126, tá? E com diploma com honras em matemática. Só que ele tinha apenas uma camada fininha de tecido cerebral. O resto era líquido. Isso simplesmente desafia tudo que a gente acha que sabe. Porque, poxa, como é que a mente funciona sem o cérebro físico para sustentá-la? A conclusão do próprio pesquisador, o Dr. Lorber, que foi publicada na super conceituada revista Science, foi de puro espanto. Ele mesmo disse: a descoberta aponta para uma possibilidade radical, a de que talvez o cérebro físico não crie a consciência. Talvez ele funcione mais como uma antena super complexa que sintoniza informações em um campo muito maior que está ao nosso redor. Certo, mas qual seria o mecanismo por trás disso tudo? Se a informação está fluindo para o nosso corpo, como ela viaja? Qual é o meio de transporte? Bom, a teoria aponta para algo que é absolutamente fundamental para a vida: a luz. Aqui entra o trabalho de um biofísico chamado Fritz Albert Popp. As descobertas dele revelam que os nossos corpos, na verdade, se comunicam internamente usando luz.
Ele descobriu que todos os seres vivos emitem uma luzinha bem fraca, mas super organizada, que ele chamou de biofótons. E adivinha quem funciona como um dispositivo de armazenamento e liberação para essa luz? Exato, o nosso DNA. E o mais importante que o Pop descobriu foi que a saúde está ligada a essa luz sendo emitida de forma coerente, quase como um laser. Já a doença está ligada a uma luz caótica, toda embaralhada. Isso tudo leva a gente a uma pergunta ainda mais pessoal, né? Se a luz é que carrega a informação biológica, será que os nossos pensamentos, a nossa consciência, poderiam influenciar essa luz e, por consequência, mudar a nossa própria biologia? A pesquisa de um outro cientista, o Dr. Glenn Rain, trouxe uma resposta, no mínimo, surpreendente. Ele descobriu que a intenção humana consegue alterar fisicamente o DNA. Sentimentos focados de amor, de apreciação, de fato, ajudavam a reparar amostras de DNA. Já a raiva causava danos. Pensa no que isso significa. As nossas emoções não são só experiências internas passageiras. Elas seriam forças energéticas que podem, literalmente, reescrever o nosso código genético. E aí a gente chega na implicação final de tudo isso, que é talvez a mais profunda de todas. Se a vida é, no fundo, informação codificada em luz, e se a nossa consciência pode influenciar essa luz, então a pergunta que fica é: será que o código da vida pode ser completamente reescrito? Lembra do Pira Gariev, o cientista do fantasma de DNA? Pois é, ele levou esse conceito ao extremo. Em um experimento que parece coisa de filme, a equipe dele pegou um rato e destruiu o pâncreas do bicho com uma toxina. Era uma condição 100% fatal. Então eles pegaram a luz de um laser, passaram através do pâncreas de um rato saudável e direcionaram esse feixe de luz carregado de informação para o rato doente. O resultado que eles relataram foi inacreditável. O pâncreas do rato doente se regenerou completamente. Esse tipo de experimento sugere um princípio ainda mais fundamental. A ideia de que existe uma troca constante e invisível de informação energética entre todos os seres vivos. Isso quer dizer que ninguém está realmente isolado. A gente estaria em constante comunicação energética, sabe? Doando e recebendo vitalidade o tempo todo. Juntando todas as peças, desde o fantasma do DNA até a cura com luz, todas essas descobertas apontam para uma visão completamente nova da realidade. Uma visão da vida como uma energia programável. E isso, claro, nos deixa com a pergunta final e talvez a mais importante de todas. Se a vida é o programa, então quem ou o que é o programador?